Turma de Processo Civil, Procedimentos Especiais, pessoal, vamos chegando para mais uma videoaula aqui no YouTube, avançando com o nosso conteúdo. Vamos tratar hoje da ação de oposição. Coloque aí o título da nossa aula, ação de oposição. Pessoal, olha só, quando a gente fala da ação de oposição, eu já preciso fazer um comparativo com a nossa última ação de procedimento especial estudada, que foi a ação de embargos de terceiro. Por quê? Porque na ação de oposição, eu terei um terceiro também envolvido aqui, que a gente vai chamar de opoente, né? O terceiro na ação de oposição, a gente vai chamar de opoente. E os opostos, quem que serão os opostos? Quem serão os opostos? Serão autor e réu da ação originária. Então, essa aqui é a configuração da ação de oposição. Nos embargos de terceiro, a lógica é diferente. O terceiro a gente vai chamar de embargante. E quem vai figurar como embargados? Quem serão os embargados aqui? Aí depende, né? Vai depender do que? Embargado ou embargados. Vai ser o exequente e ou o executado. Lembrando que os embargos de terceiro também são admitidos no contexto do processo de conhecimento. Sim, mas a rigor a gente verifica com mais recorrência o ajuizamento da ação de embargos de terceiro no contexto de um procedimento executivo. Então, por isso que eu coloquei exequente, executado apenas por uma questão didática. A gente não pode esquecer que os embargos de terceiro também podem ser ajuizados no contexto do processo de conhecimento. Isso precisa ficar entendido. Quem é que vai figurar no polo passivo da ação de embargos de terceiro? Aquele a quem se aproveita a decisão judicial de constrição do bem. A rigor, a decisão judicial pela constrição do bem se aproveita ao exequente, que está promovendo a execução. Todavia, nós não podemos nos esquecer da circunstância de que, porventura, o próprio executado pode indicar um bem seu a penhora. Se isso acontecer, então também o executado vai figurar no polo passivo dos embargos de terceiro. Senhores, nos embargos de terceiro, o objeto é uma decisão judicial. O objeto da ação de embargo de terceiro, o objeto é a decisão judicial. Decisão judicial que promove a constrição sobre o bem. Na ação de oposição, eu não preciso de uma decisão judicial promovendo a constrição de um bem. Basta que este terceiro opoente reivindique para si o bem ou o direito discutido, controvertido em processo alheio. Então, o objeto na oposição é o bem ou o direito controvertido em processo alheio. Então, a gente promove essa distinção aqui entre essas duas ações. Senhores, é verdade que, à luz do Código de Processo Civil anterior, no CPC de 73, a ação de oposição era tratada como um instituto próprio da intervenção de terceiro. Mas, em verdade, o que se observava é que a oposição ensejava uma litigiosidade. Criava-se um incidente litigioso no processo
a partir da intervenção de alguém que não figurava como parte na demanda originária. Então, eu tenho uma relação processual qualquer, João versus Pedro. João e Pedro estão controvertendo ali a respeito de um bem ou direito, mas Antônio, que não participa, não integra essa relação processual originária, Antônio reivindica o bem ou o direito em que João e Pedro estão disputando. Antônio fala, opa, esse bem é meu. Então ele se opõe aos dois, porque se os dois estão discutindo, tanto um como o outro devem figurar no polo passivo da ação de oposição. Por isso, tome nota, na ação de oposição, o polo passivo, ele se constitui por um litisconsórcio passivo, necessário, porque a lei impõe, ulterior, porque ele se forma depois da demanda originária, e simples. Trata-se de um litisconsórcio simples. O litisconsórcio simples é aquele em que as decisões prolatadas podem ser distintas para um e outro litisconsorte. Não se trata do litisconsórcio unitário, em que há uma mesma decisão para todos os litisconsortes. Aqui na oposição não. O litisconsórcio é passivo, necessário, ulterior e simples. Por que simples? Ora, de novo vamos nos valer aqui da nossa situação hipotética. João é autor, Pedro é réu. Se João reivindica de Pedro um determinado bem e Antônio se opõe aos dois, pode ser que a decisão em face de João seja muito menos gravosa do que a decisão a se estabelecer em face de Pedro, caso a oposição seja julgada procedente. Porque em relação a João, que é o autor da ação originária, o provimento pode ser meramente declaratório. Agora, em face de Pedro, pode ser que haja um pedido de indenização, pode ser que haja ali uma reintegração de posse, pode ser que haja uma emissão na posse. Então, quer dizer, em relação a Pedro, a decisão ela pode ter outros capítulos, outra natureza, e não meramente um provimento declaratório, que é o que deve se estabelecer em caso de julgamento de procedência da oposição em relação a João. As decisões podem ser distintas, portanto, para os opostos. Para os opostos, a decisão pode ser distinta. Portanto, o litisconsórcio não é unitário, é um litisconsórcio simples. Beleza? Ok? Senhores, deixa eu apagar aqui esse cenário, que já está devidamente elucidado. A regulamentação disso daqui, não falei, está lá no artigo 682 do Código de Processo Civil. É uma regulamentação simples. Olha só. Eu quero considerar com vocês o seguinte. Vamos colocar aqui então a ação originária. Ação originária. Eu tenho João versus Pedro. Tá? Autor, réu. E aqui eu tenho a ação de oposição. Vamos colocar aqui um terceiro, Antônio. Tá? Antônio, que vai ser o opoente. E vamos colocar aqui no polo passivo, João e Pedro como opostos. Senhores, primeira observação. Se um dos opostos reconhecer a procedência do pedido formulado por Antônio, então a ação de oposição se extingue em relação a um e prossegue naturalmente em relação ao outro. Pronto.
Se um dos litisconsortes aqui, um dos opostos, reconhecer a procedência do pedido formulado por Antônio, então se extingue o processo em relação a um, mas o processo continuará em relação ao outro. Simples assim. Porém, eu quero dar um destaque para a condição de João reconhecer a procedência do pedido formulado por Antônio. Porque se João reconhecer a procedência do pedido formulado por Antônio, é porque João está falando o seguinte: o bem X que eu estou controvertendo com Pedro na ação originária, o bem X que eu estou controvertendo com Pedro na ação originária, e que Antônio reivindica esse mesmo bem X para si, se eu estou reconhecendo que o bem X é de Antônio, se João está reconhecendo que o bem X é de Antônio, então João está renunciando ao direito sobre o qual se funda a ação em relação ao bem X na demanda em face de Pedro. O reconhecimento da procedência do pedido pelo oposto que é autor na ação originária implica na renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação nesta mesma demanda originária. Tudo bem? Então, isso precisa ficar muito claro. Senhores, se os opostos, se ambos os opostos reconhecerem a procedência do pedido formulado por Antônio, então as duas demandas são julgadas em favor de Antônio. Por quê? Porque tanto João estará reconhecendo que não tem direito sobre o bem X, mas também o próprio réu estará reconhecendo que não pode resistir à pretensão de João, porque o bem também não é dele. Então as duas demandas são julgadas em favor de Antônio. Tudo bem? Beleza? Senhores, olha só. Vamos apagar isso aqui e explorar outras circunstâncias da ação de oposição. Primeiro, qual que é a competência? A competência. Ora, aqui vai ser do mesmo juízo da ação originária. Tá? O processo é distribuído por dependência. E serão julgados conjuntamente. A ação, vou colocar aqui, ó, a ação de oposição será julgada conjuntamente com a ação principal. Senhores, se elas serão julgadas conjuntamente, então nós temos que ter um cuidado aqui. Qual que é o momento em que a ação de oposição deve ser ajuizada? A ação de oposição deve ser ajuizada até a prolação da sentença. O limite é o ajuizamento da ação de oposição até a prolação da sentença. Por quê? Porque elas têm que ser julgadas conjuntamente. Ao contrário dos embargos de terceiro. Os embargos de terceiro podem ser ajuizados, inclusive, na fase de cumprimento de sentença. A gente viu isso. Aqui não. Até a prolação da sentença. Por quê? Porque os processos serão julgados conjuntamente. Senhores, a partir
do momento em que a ação de oposição é ajuizada, a ação originária ela é suspensa? E aí? A ação originária é suspensa ou não? Ela é suspensa. Mas em que momento ela será suspensa? Senhores, a rigor, a ação originária só será suspensa depois que ela atravessar a fase instrutória, depois da audiência de instrução. Então a ação originária está tramitando, vem a instrução, realiza a audiência na ação originária e lá na ação de oposição o que está acontecendo? Está tendo contestação, está tendo réplica. Então a ação de oposição ela foi ajuizada depois, então ela está num estágio mais curto do processo. A ação originária, que foi deflagrada antes, está mais avançada no processo. Então, a rigor, a ação originária ela vai tramitar, vai passar pela fase instrutória, depois da fase instrutória ela é suspensa. Por quê? Porque tem que esperar a ação de oposição chegar no mesmo estágio para que então as duas sejam julgadas conjuntamente. É isso. Todavia, o juiz pode entender que seja desejável a unidade da instrução. De sorte que a ação originária está tramitando e o juiz logo suspende a ação originária antes da ação originária chegar à fase instrutória. Para quê? Para esperar a ação de oposição chegar no mesmo momento e aí ambas terem uma mesma instrução. Faz uma audiência una, as duas se submetem às mesmas produções de prova, ponto. Ouvem-se as mesmas testemunhas, faz-se a mesma perícia. Ou seja, se o juiz considerar necessário, desejável a unidade da instrução, então a suspensão da ação originária pode se dar de imediato. Essa é a lógica. Beleza? Ok? Senhores, maravilha, maravilha. Muito breve, né, a regulamentação pelo código em relação à ação de oposição. É isso. A gente vai conversar no Google Meet e tal, né, se tiver alguma dúvida ainda a respeito, mas a gente termina aqui a apresentação da ação de oposição. E já quero agora aqui fazer um gancho com uma outra ação de procedimento especial, que é a ação de habilitação que aparece lá no artigo 687 do Código de Processo Civil. Senhores, olha só. Artigo 687, estou mudando o capítulo agora, tá? Indo para outra ação. Será que semana que vem a gente já consegue trabalhar com exercícios? Essa é a ideia. Porque tem algumas ações que, claro que eu tenho que cumprir o conteúdo, mas tem ações que eu não quero tornar objeto de prova, não quero perder, gastar as minhas questões de prova com ações de menor relevância. Então, pode ser que eu trabalhe o conteúdo, claro, mas não torne objeto de prova. Eu vou verificar isso. Eu estou com a intenção de semana que vem, de repente, já conseguir trabalhar alguns exercícios com vocês. Né? Senhores, aqui, ó, habilitação. 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 Senhores, isso daqui, base legal, artigo 687. Bem singelo, vamos colocar aqui João versus Pedro. A ação de habilitação, ela tem espaço quando ocorre o falecimento de uma das partes. Então, eu vou colocar aqui, né, cabimento. Evento morte, falecimento de uma das partes. Desde que o direito, olha aqui, isso aqui é muito importante, desde que o direito não seja personalíssimo, intransmissível.
Ok? Senhores, olha só. Qual que é a legitimidade aqui? Legitimidade. Vamos matar alguém aqui, né? João morreu. Tá? João morreu. Então, quem é que vai se habilitar? Quem é que vai se habilitar? Os sucessores de João. Tá? Os sucessores de João vão se habilitar no feito. Tá? É isso que vai acontecer. Então, a legitimidade ativa e passiva, ela admite uma flexibilização. Porque tanto os sucessores podem demandar Pedro na habilitação, como Pedro pode demandar os sucessores. Então, a habilitação pode ser promovida pelos sucessores em face da parte do processo, essa parte sobrevivente, como o próprio Pedro pode demandar os sucessores de João. É assim que funciona. Senhores, esse processo, ele vai tramitar como autos apartados, tramitação, autos apartados. Senhores, a rigor, o procedimento de habilitação acontece nos mesmos autos, tá? Nos mesmos autos, salvo se demandar dilação probatória. Se demandar dilação probatória, aí a tramitação se dá em autos apartados. Do contrário, o procedimento ocorre nos mesmos autos. Se tramitar em autos apartados, então a sentença que resolver a habilitação, depois ela é trasladada, tem uma cópia daquela sentença, vai para o processo originário. Simples assim. Senhores, enquanto não se resolver a sentença, enquanto não se resolver o processo de habilitação, a demanda originária fica suspensa. Enquanto não se resolver o processo de habilitação, a demanda originária fica suspensa. E apenas haverá tramitação em autos apartados se houver necessidade de dilação probatória. Perfeito? Ok? Maravilha. Finalizamos aí mais uma ação de procedimento especial, ação de habilitação. Senhores, então, depois a gente entra aí no Google Meet e ver se tem mais alguma dúvida em relação a isso daqui, tá bom? Pessoal, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.